Saudações a todos os estudantes, estamos de volta para dar continuidade ao estudo dos movimentos, alguns conceitos iniciais, nos quais os de hoje serão instante e intervalo de tempo, posição, deslocamento escalar e distância percorrida. Instante e intervalo de tempo. Esses dois conceitos estaremos representando pelo símbolo T, notação então T0, a origem dos tempos, e T1, um instante qualquer, ou também a gente pode representar aí sem o subscrito 1, apenas com o símbolo T. Okay? O que é importante a gente diferenciar, pessoal? Porque instante T0 é a origem dos tempos. Então, é a partir do momento que a gente vai iniciar a marcação. Seria o momento que a gente aciona, por exemplo, o cronômetro. Então, acionar o cronômetro, ele inicia-se no 0. Né? A gente tem um instante T1 igual a 10 segundos, instante T2 20, ou um outro tempo, um instante, outro qualquer, né? Depois de um determinado acontecimento que a gente esteja analisando o movimento de um corpo, de um objeto, enfim. Então, o que são os instantes? Né? Os instantes, pessoal, é o tempo, é a duração do tempo que decorreu da origem, né, do tempo inicial, a origem dos tempos, até aquele determinado momento, até aquele instante. Então, o que seria um instante 10, né, T1 aqui, de 10 segundos? Seria um instante em que ele foi acionado o cronômetro e aí demorou-se a partir do 0 até chegar a ele. Então, isso é o instante de 10 segundos. Seria um instante de 20 segundos. Então, é a duração que leva de 0, do instante inicial 0, da origem, né, dos tempos, até ele, ou seja, até os 20 segundos. Intervalo de tempo, já o tempo que separa esses dois instantes, a gente poderia definir, então, a gente define, na verdade, como sendo intervalo de tempo. É a duração entre dois instantes quaisquer. Ou seja, a gente poderia estar falando em intervalo de tempo, considerando a origem até 10 segundos. Então, a gente tem um intervalo aqui que coincide com o instante 10. Mas a gente poderia estar falando também de intervalo de tempo entre 10 e 20, né? E aí a gente teria que o intervalo seria de quanto? De 10 segundos. Entre os instantes 10 e 20, o intervalo de tempo seria 20 segundos. Só para continuar a exemplificação, né, o intervalo de tempo ele é definido como o tempo final, né, o instante final, menos o instante inicial. Cuidado, esse instante T0 aqui que eu estou colocando é exatamente entre dois intervalos de tempo que eu esteja considerando no momento. Esse T0 ou TO aqui seria a origem, né? É o zero mesmo, efetivamente zero. Aqui seria, né, um intervalo inicial qualquer que eu o adote. Por exemplo, eu poderia estar tratando aqui do intervalo de tempo que vai do 0 ao 20, ou seja, entre os instantes 0 e 20, o meu intervalo de tempo seria então o tempo final, o instante final, que é 20, né? Uma vez que eu estou contando, veja o progresso, né? De que modo se deu a marcação do tempo, né? Quem é maior que quem, né? Então, 20 é maior que 0, então a gente tem que entender que o tempo 2 ele é depois do tempo 0, depois do tempo 1, então final 20 menos o instante inicial, que é o 0. E se eu considerasse aqui que fosse entre T1 e T2, então o instante final seria quanto? 20 menos o instante inicial seria 10. Se eu considerar os intervalos, os instantes T1 igual a 10 e T2 igual a 20, para calcular o intervalo de tempo, seria T final, que seria 20, menos T inicial, que seria 10, e aí o intervalo de tempo seria 10 segundos. Então, foi só para complementar, ok? Posição. O que é posição? Bom, a posição ela determina a localização da partícula na trajetória. Lembra lá da trajetória? Então, a gente tem uma trajetória descrita e cada um daqueles pontos que define geometricamente a trajetória, a gente pode dizer que é uma posição, certo? É uma localização da partícula.
ela é determinada pelo comprimento do trecho, né, de trajetória que separa a partícula do ponto, ou seja, da origem, né, de onde iniciou-se o movimento. Okay? Então, o trecho de trajetória, o comprimento, né, o quanto, né, a partícula andou ali é o que define a posição. Do zero até o ponto onde ela se encontra é o que a gente chama de posição, localização, então. Só para exemplificar, né, a gente pode ter zero, uma marcação inicial aqui, o que a gente está adotando como referência das posições. E aí a gente pode ter uma posição que ela pode ser positiva quando a gente anda para a direita e ela pode ser negativa se a gente andar aqui para a esquerda em relação ao zero, né, a origem aqui dos espaços, a origem das posições. Então pode ser negativo e pode ser positivo. O deslocamento, uma vez que a gente entende que posição é o ponto, né, a localização na trajetória, o deslocamento, né? O deslocamento é a distância em linha reta entre duas posições quaisquer. Então, se eu adotar duas posições aí em uma trajetória e queira determinar o deslocamento de um móvel, é simplesmente eu calcular em linha reta a distância da posição final até a posição inicial. Lembre-se, em linha reta entre duas posições de uma trajetória, claro. Matematicamente, a gente representa por delta S, né? Então, delta S é igual à posição final, que a gente representa por S, menos a posição inicial, que a gente representa por S0. Assim como o tempo, instante lá, para intervalo de tempo, a gente determinou, né? Definiu como T menos T0. Para posição, também é S menos S0. Okay? Então, exemplificando, considerando aí que o móvel, nenhuma trajetória, né, ele parta da posição 0 até a posição 20. Se a gente quiser calcular o deslocamento, que é a distância em linha reta entre essas duas posições, basta a gente fazer 20 menos 0, que é igual a 20. Okay? Então, um exemplo aí prático, um homem faz uma caminhada partindo do marco 10 km chegando ao marco 50 km. Qual é a variação, né, de espaço que o homem percorreu? Simples, né, gente? Ó, matematicamente, ΔS é posição final menos a inicial. A posição, né, do enunciado, a gente tem que a posição inicial é 10 e a posição final é 50. Ele sai do 10 e chega aos 50. Então, o final é 50, o inicial é 10. Substituindo os valores na equação acima, né? Substituindo os valores de 10 e 50, a gente vai então obter que ΔS, o deslocamento, é igual a 50 menos 10, igual a 40 km. Então, esse é o deslocamento. Então, o homem ele percorreu durante a caminhada aí 40 km, sendo, né, este valor a variação da posição ou de espaço aí, ok? Já a distância percorrida, né, a distância percorrida ela tem uma diferença em relação ao deslocamento. A distância percorrida ela vai dizer efetivamente o quanto foi percorrido, o quanto o móvel caminhou, percorreu entre dois instantes. Enquanto o deslocamento é a distância entre duas posições em linha reta, a distância percorrida é o quanto o móvel andou, percorreu efetivamente entre dois instantes, ok? De tempo. Então, ela é calculada sempre em valor absoluto, né? Sempre positivo, é sempre um valor positivo a distância percorrida. Tem como você caminhar menos 2, né? Ok? Você pode ir para a posição menos 2, certo? Mas caminhar menos 2 não tem como. Né? A distância percorrida segue diferentes trajetórias, né? É habitualmente diferente. No entanto, o deslocamento efetuado é sempre o mesmo. Enquanto que a distância percorrida ela pode ter uma trajetória qualquer, né, diferente, aí pode ter distâncias percorridas diferentes, o deslocamento entre duas posições é sempre o mesmo, não muda. Como assim? Né? Então vamos exemplificar. Imagine a condição de que você tenha o ponto A e o ponto B, e você queira sair do ponto A e chegar até o ponto B.
Bom, para isso você tem, né, várias maneiras. Então, uma possível trajetória é essa, a trajetória 1 aí que a gente definiu como trajetória 1. Mas essa é uma possibilidade, não é a única, né? Então a gente pode ir por essa outra trajetória, trajetória 2. Ou, né, e aí a gente pode perceber que a trajetória 1 ela é maior do que a trajetória 2, né? Você vai caminhar mais, né? Você vai andar muito mais, né? Pela trajetória 1 do que se você vier aqui pela trajetória 2. Ou ainda, né, você pode escolher uma terceira opção, né, ou uma primeira, enfim, não sei quem vai dizer aí o que é melhor. O deslocamento, né, ou essa outra trajetória aqui em linha reta, para sair de A e chegar em B. Bom, mas supondo, né, que isso aqui não seja uma possibilidade que você tenha como caminhar, né, imaginemos que aqui seja montanha, né, ou um rio que você não tem como atravessar, e aí você pode cortar caminho pela trajetória 1, ou cortar caminho pela trajetória 2, uma vez que é inviável você passar aqui, né, enfim, suponhamos que não tenha como, de maneira nenhuma você sair de A e chegar em B por essa trajetória aqui. Bom, mas aí a gente vai dizer o seguinte, que ó, a distância que você percorreu pela trajetória 1 é tal, já o deslocamento, né, vai ser sempre o mesmo, independente de você vir pela trajetória 1 ou vir pela trajetória 2. O deslocamento é o mesmo. Já a distância percorrida não, a distância percorrida vai depender da trajetória que você executou, né? Se você fez uma trajetória, você vai ter uma distância percorrida. Se você faz uma outra trajetória, essa distância percorrida aqui já pode ser diferente. Enquanto que o deslocamento, independente de por onde você vá, o deslocamento vai ser sempre o mesmo, né? Aqui entre os pontos A e B. Outro exemplozinho aqui para deixar mais claro, imagina aqui a Joaninha, né? Ela faz essa trajetória, vem, e aí ó, em cada instante você tem um deslocamento aqui diferente, né? Mas o que é que a gente vai analisar? Entre A e B. Perceba que ó, ela vai fazer uma distância percorrida que é devido à trajetória em azul, e o deslocamento será analisado em linha reta entre os pontos A e B. Então, se a gente der uma pausa, a gente vai perceber isso aí, ó, que a distância percorrida a gente vai ter que levar em consideração o azul, ok? E o deslocamento, basta eu calcular, né, a distância entre o ponto A até o ponto B, né, sem considerar aqui a trajetória. Tranquilos? Para finalizarmos aí com um exemplo, imagine que um automóvel tenha se deslocado do quilômetro 20 até o quilômetro 65 de uma rodovia em linha reta, sempre no mesmo sentido. Determine o deslocamento e a distância percorrida pelo automóvel. Então, nessa condição que ele anda em linha reta, a gente vai ter o seguinte, que a distância percorrida e o deslocamento, eles serão, claro, iguais, né? Não tem como ser diferente aí essa situação. Deslocamento é a distância em linha reta. E o caminho percorrido, a distância percorrida, nessa situação, uma vez que a trajetória é em linha reta, né? Então a gente vai ter uma condição aí de coincidência, onde a distância percorrida e o deslocamento são iguais. Então, para calcular, para determinar, né, ele sai da posição 20 e chega até a posição 65. Então, sai de 20, vai até a posição 65. Passou um pouquinho aqui, mas seria para parar aqui, né? 65. Bom, então, posição inicial 20, posição final 65. Substituindo aí, então a gente quer calcular o deslocamento, ou, né, no caso que coincide aí que é a distância percorrida também, deslocamento, posição final menos a posição inicial. Então, 65 menos 20, isso é igual a 45 km. Então, esse é o resultado aí, né, da distância percorrida, que coincide com o deslocamento. Ok? Bom, o exemplo 2, um automóvel desloca-se do quilômetro 15 até o quilômetro 55 de uma rodovia retilínea e depois retorna para a posição inicial. Determine o deslocamento e a distância percorrida pelo automóvel. Então perceba, ele sai da posição 15, vai até a posição 55 e retorna à posição de número
15, né? Então ele sai de 15, vai a 55 e retorna ao 15. Então aí pergunta, ele quer que se determine a, né, o deslocamento e a distância percorrida. Gente, o deslocamento nessa situação, a gente já sabe que vai ser quanto? O deslocamento vai ser 0. Né? Vamos à solução aqui, rapidinho. Sai da posição 15 e retorna para a posição 15. Né? Vai e volta até a posição 15. Então a gente tem que a posição final é 15 e a posição inicial também é 15. Logo, né, se a gente fizer 15 menos 15, isso é igual a 0. Então o deslocamento é 0. Já para a distância percorrida, a gente não pode, né, a gente não terá esse resultado. Né? Perceba que a distância percorrida ele sai de 15, vai ao 55 e retorna ao 15. Então ele ele percorre uma distância para ir e percorre uma distância para voltar. Sendo assim, a distância percorrida vai ser igual ao deslocamento na ida mais o deslocamento na volta, né? É da volta aqui, viu, pessoal? Não é ida, tá? Desculpe o erro. Mas, enfim, entendam aqui que é posição, a distância, o deslocamento da ida mais o deslocamento da volta. Então, a gente tem que é 55 menos 15, que é o da ida, final 55, menos o inicial, que é 15. Na volta, ele tem o final, que é 15, menos o inicial, que é 55. Então, a gente tem aí os resultados de 40 mais menos 40, né? Percebo que aqui está em módulo, né? É sempre positivo, então 40 mais 40, 80 quilômetros. Então, o deslocamento, então, ele saiu do 15, foi, voltou para o 15, deslocamento 0, pois a posição final e inicial é a mesma. Não há a distância entre um ponto a ele mesmo é 0. Ok? Já a distância percorrida não, a gente tem que considerar o quanto ele andou na ida, mais o quanto ele andou na volta, de tal modo que elas vão se somar e aí a gente tem, né, que o resultado final é de 80 km. Ok? Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.